Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço que você tome seu assento, irmãos. E quem tem a revista, acompanhe. Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui nesta manhã abençoada. Confesso que hoje me sentindo um pouco homem de pouca fé, né? Porque nós tínhamos programado subir o Cerro do Jaral hoje, irmãos. Mas tudo que a previsão dizia que ia estar chovendo. Não um site, vários sites, vários locais dizendo que ia ter chuva. E cadê a chuva, né? Mas, glória a Deus por tudo, transferimos para uma outra data. Vamos depois orar, pedir a Deus, Deus vai nos abençoar. Amém? E nos deu a grata satisfação do irmão Belino nos convidar para estar hoje aqui trazendo a lição. E essa lição de número 7, irmãos, fala as naturezas humanas e divinas de Jesus. Então, estudando um pouquinho a lição, irmãos, a gente vê a importância de nós hoje entrarmos mais a fundo em conhecer Jesus. Sei que todos aqui conhecem Jesus. Amém? Todos já tiveram a sua experiência, a sua vida transformada por este maravilhoso Deus que veio à terra, né? E se mostrou para nós, esteve entre nós, mas que hoje, irmãos, fica nessa lição algo muito profundo, nós conhecermos a natureza de Jesus e nos aprofundarmos um pouco mais. E eu gosto muito de trabalhar com a classe, fazendo com que vocês participem, se possível, que você também entenda que você é parte desta aula, né? Nós não podemos aqui jogar a lição e esperar que a coisa aconteça naturalmente. Você tem que também participar, né? Interagir, e da maneira que for possível, você vai ter oportunidade. Porque hoje, irmãos, estudando essa mensagem, eu vejo, irmãos, aqui, que sempre houve um grande problema, e ainda há nos dias atuais: a razão humana. A razão humana, irmãos, é o que faz ter tantas religiões distintas, diferentes, o que faz ter tantos pensamentos diferentes, heresias, como nós vamos estudar aqui, são razões humanas. A pessoa que acha que tem razão, a pessoa que acha que é desta forma, e leva isso adiante, e a gente vê que isso dissemina, contamina e atrapalha essa relação de conhecer Jesus como Ele é. Amém? Então nós vamos ver hoje aqui, irmãos, esta natureza de Jesus, e vamos ver como o homem, né, ao longo do tempo, disseminou pensamentos errôneos, errados, e isso até hoje, né, reflete nos dias atuais. Então nós vamos ver aqui na introdução, irmão, vai dizer assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, que foi no ano de 325, e a Trindade em Constantinopla, no ano de 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Aqui, irmãos, fazendo um parênteses, você vai perceber que até hoje, né, você tem questões a ser muitas vezes mal entendidas ou mal compreendidas, ou até mesmo difícil de explicar para alguém. Uma criança, quem sabe, chega para você e pergunta: mas Jesus era homem ou Jesus era Deus? Né? E você vai, da sua maneira, tentar explicar. Então, essa lição vai nos ajudar muito nessa compreensão, irmãos, e principalmente em saber que existem outros tipos de pensamentos, que nós devemos também conhecer, para não deixar esses pensamentos contaminar aquilo que é a verdade bíblica. Amém? Essas controvérsias, irmãos, deram origem ao Concílio de Calcedônia, no ano de 451. Grave este ano aí, no ano de 451, houve um concílio. Se juntaram, então, lá para definir algumas coisas para ser definitivas, né, baseada na Bíblia. Hoje, um bairro de Istambul, na Turquia, esse local. A presente lição é sobre a nestorianismo e monofisismo. Vamos gravar esse nome, é difícil, né? Vamos repetir para ver se você grava aí. Nestorianismo e monofisismo.
Que palavrinhas difíceis, né? Mas nós vamos ver aqui, irmão, que são 2 pensamentos considerados heréticos no Concílio de Macedônia. Então, lá em 451, se reuniram e entenderam que esses 2 pensamentos considerados heréticos, quer dizer, estavam fora, né, do que a Bíblia fala, eles consideraram isso uma coisa que deveria ser tirada, né, não levada adiante, que isso aí contaminava a verdade da natureza de Jesus. Então, grave isso para que você tenha o seu conhecimento pessoal, quem gosta, né, irmãos? Para que lá adiante, quem sabe um dia você ouça essas palavrinhas difíceis e você vai saber, eu sei o que é isso, né? Eu estudei lá na escola bíblica. Então, nós vamos entrar agora mais a fundo aqui. No primeiro aqui, tópico vai dizer, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Veja bem, o ensino bíblico, né, das 2 naturezas de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, em Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel. Segundo o Espírito Santo, está registrado, né, em Mateus 1:20, Lucas 1:35. Aí está o elo humano e divino, as 2 naturezas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abrindo aqui, então, um pouco sobre a lição, irmãos, nós vamos ver que essa parte divina, até eu acho que todos compreendem, mas a humana nos fica muitas dúvidas, né? Porque a gente tem que explicar coisas sobrenaturais. Uma virgem ter filho, né, é algo difícil para você compreender com a razão humana. E aí entra, irmãos, aquilo que nós falamos, como a razão humana atrapalha a nossa fé. Como as coisas naturais desse mundo, até aquilo que a gente aprendeu desde criança, às vezes atrapalha a fé. Porque a fé, ela tem que transpor essa parte natural. A fé tem que nos levar além daquilo que nós compreendemos, né? Aquilo que nós aprendemos no colégio, em casa, quem sabe. A fé tem que nos fazer passar por cima disso. E olha como o próprio Senhor Jesus, ele poderia ter vindo de várias formas, de várias maneiras, né? Jesus não precisava ter nascido do ventre, né? Podia ter surgido ali como os anjos que apareciam. Não, ele seguiu tudo porque estava escrito, ele tinha que cumprir. Mas ao cumprir o que estava escrito, veio o sobrenatural de Deus. Veio as coisas espantosas, as coisas que você até hoje você compreende pela fé, não pela razão. Porque você consegue compreender pela razão como é que uma virgem vai ter filho? Você consegue, na sua percepção humana, pensar assim, mas em que momento foi que Jesus surgiu lá dentro da barriga de Maria? Somente pelo verbo, pela palavra, pela fé. E olha como isso, irmão, traz para nós nos dias atuais, a nossa fé. Nós estamos aqui hoje na igreja, domingo, também buscando isso, o sobrenatural de Deus. Porque você não vai sair daqui com uma lição para você chegar lá na sua casa e dizer, eu tenho que fazer isso, aquilo, está aqui ó, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Não, você vai sair daqui apenas com a palavra dizendo para você, a fé, a esperança está em Cristo e o teu milagre vai acontecer. Pelo sobrenatural de Deus. Para você entender que Jesus veio confrontar o natural. Jesus veio mexer com a natureza humana. Ele não veio somente fazer as coisas naturais, ele veio fazer o sobrenatural. E é esse sobrenatural que fascina, esse sobrenatural que nos enche de alegria, por nós poder estar aqui com a certeza, dizendo para você, Deus está te abençoando e vai te abençoar ainda mais. Mas o que te dá essa esperança, irmão Maurício? A fé em Jesus Cristo. Porque a forma que aconteceu aqui, humanamente falando, irmãos, era impossível. Mas Jesus, na sua natureza, olha só, a natureza de Jesus já está nele, é o sobrenatural.
Ele surge de forma sobrenatural. Então aqui nós vemos que a natureza humana, a descendência, como ele nasceu, como ele veio, isso tudo contraria a lógica, mas confirma a nossa fé. Confirma aquilo que nós cremos. Então isso que nos dá esperança de saber que Jesus podia ter vindo de muitas formas, mas ele veio mexendo com o sobrenatural. Ele já veio, já se formou no ventre de forma fora do natural. Para quê? Para comprovar que ele tem poder, que sobre ele está todo o domínio, que não há problema, não há dificuldade que não possa ser mudada pela presença de Jesus sobre a sua vida. Amém? E no 2, então, nós vamos ver a declaração do Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, isto é, reforçando logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao escrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo concluiu, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, ao qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Nós lemos em Romanos 9, 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é Deus bendito eternamente. O apóstolo Paulo sempre teve, irmãos, nas suas cartas, essas expressões para tentar fazer o povo compreender, entender. Mas a gente sabe que quando se fala de sobrenatural, quando se fala de coisas que não são naturais ao ser humano, existe conflito de entendimento. Como nós falávamos no início, a razão de cada um, às vezes, impede a pessoa de entender o mesmo que outra pessoa. Mas nós temos que conviver com isso, entender isso. Mas nós, pessoalmente, devemos buscar sempre, irmãos, a palavra de Deus sobre a nossa direção de tudo que venhamos a pensar, falar e acreditar. Porque nós vemos como tem religiões, nós falávamos no início, aí fora, irmãos. Você pega, por exemplo, um adventista. Se você for falar com o adventista, se você der a conversa bastante para ele te convence em guardar o sábado. Está errado? Não é que não esteja errado ou certo, mas a convicção dele, você pegou só isso. E aí você fica pensando como tantas pessoas são assim. E nós temos que conviver com isso. Cada um tem a sua razão, a sua maneira, e ela se acha correta naquilo, e é difícil de fazer mudar. Mas aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele ao mesmo tempo que é divino, ele é humano. Mas essas duas naturezas, elas contradizem algumas coisas naturais e a pessoa fica difícil de compreender. Mas isso não pode impedir a tua fé, de continuar firme, crendo em Jesus e querendo conhecer mais a Ele. O 3 aqui, irmãos, o antigo hino cristológico, que está em Filipenses 2, 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou de prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que tivesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, João 1, do 1 ao 14, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo o inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego, aqui meio difícil de pronunciar, forma, usada pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus.
Olha essa expressão maravilhosa, irmãos. Então aqui a gente vê forma, né? Mas essa palavra aqui no original, né, significa muito mais do que o português nosso, né? Ele indica essência imutável. Significa algo assim que está na essência e que não pode ser mudado. Então, Jesus era, é e sempre será Deus. Ele mesmo estando aqui na terra, ele não deixou de ser Deus. Só que ele não demonstrou isso, né? O próprio texto diz que ele por si, ele quis, ele escolheu esta forma, naquela época, naquele momento. Mesmo assim, ele fez inúmeros milagres, né? Ele agiu de forma sobrenatural por várias maneiras, e isso tudo mostrou a divindade dele. A sinopse do 1, aqui o resumo, diz assim: o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e Filho de Deus em poder. Amém, irmãos? É bem difícil de compreender, mas a lição ela é assim, nós vamos decorrendo e aos poucos ela vai abrindo mais entendimento. Amém? Tem um auxílio bíblico aqui que eu vou fazer questão de ler para nos ajudar. A encarnação, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus. A teologia histórica, baseada na Bíblia, argumentou que Deus é onisciente sobre todas as coisas, onipresente, todo-poderoso, sem pecado e não corpóreo, sem um corpo. E que esses atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem esses atributos. Assim sendo, como pôde Jesus ser simultaneamente, plenamente divino e plenamente humano? Seguindo estas linhas de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tendo a afirmar que ela é ilógica e contrária. Essa suposta contrariedade lógica baseia-se em interpretações equivocadas, fundamentalmente, de como a natureza humana é definida, de acordo com Thomas Morris, no livro A Lógica de Deus Encarnado. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de Jesus Cristo plenamente em Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. Amém? Esse auxílio bíblico é só para vocês terem um a mais aí, irmãos, para entender que sempre houve essa luta de compreensão. Como pode Jesus ser humano e ser Deus ao mesmo tempo? Foi uma necessidade, irmãos, para que ele viesse e tomasse sobre si as nossas dores, os nossos erros, os nossos pecados. Eu acho que isso fica fácil de compreender, né? Era necessário Jesus estar em forma humana aqui na terra, sofrer, ser contrariado, ser entristecido, ser traído. Isso tudo, irmãos, levando para os nossos dias atuais, nos dá uma maior esperança de que a luta que você passa, a dificuldade que você enfrenta, o Senhor Jesus enfrentou também. Ele pessoalmente enfrentou. Isso nos dá, irmãos, uma certeza que as nossas orações são compreendidas por Jesus. Que quando você ora, quando você pede algo, quando você apresenta a situação da sua vida, você tem a certeza, Jesus sabe do que eu estou passando. Jesus sabe, não porque Ele é Deus, porque Ele esteve aqui, Ele esteve nesse corpo que eu estou. Ele sofreu da mesma forma, Ele se entristeceu, Ele chorou. Tudo isso Jesus presenciou. Para quê? Para te dar, né, uma nova esperança, mas também para te compreender. Jesus conhece a tua vida melhor do que ninguém. Então, quando você orar a Deus, ore com convicção, com a certeza de que Ele conhece, e mais do que isso, Ele que falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Significa o quê? Que ele enfrentou, ele venceu, ele diz, eu venci. Isso significa para nós que o que ele passou para compreender e para nos ajudar. Amém? Para hoje as tuas orações serem respondidas, compreendidas, e para que o Espírito Santo te mostre um caminho para passar por cima disso, né? Para ser vencedor, para ver as atitudes sendo mudadas aqui na terra por intermédio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o resumo aí, irmãos, dessa primeira parte que nós estamos falando da natureza humana e divina de Jesus. Agora nós vamos entrar naquela parte que eu falei aqui, irmãos, daquilo que o ser humano começa a criar. Fala, irmão Edson. Amém, irmão, amém. Isso mostra que Jesus, desde o princípio, ele mesmo sendo Deus, né, ele agiu nos momentos certos, né, nos momentos que tinha sempre motivo para ele agir. Tem pessoas que dizem, mas por que ele fez esse milagre, não fez outro? Não, Deus tem a compreensão de todas as coisas, não é diferente dos dias atuais. Ele pode agir na nossa vida a hora que ele quiser, mas às vezes, irmãos, ele vai agir na hora que ele souber que é o momento dele praticar aquele milagre. Aí as pessoas podem pensar, mas tem gente que nunca viveu esse milagre, que tanto buscou. Quem sabe é porque não era, né, necessário ou não iria dar lá na frente o resultado que iria ajudar a pessoa. Tem pessoas que pedem bênçãos, principalmente financeiras, né? Hoje, com certeza, o maior número de pedidos, e isso às vezes, irmãos, a pessoa pensa, não, mas essa pessoa aí, se conseguir, vai ficar bem. Não, às vezes a pessoa, ao adquirir aquilo que está pedindo, até se desvia, até sai dos caminhos, até deixa de dar bom testemunho. Então Deus, pela sua natureza divina, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece mais do que nós mesmos. E às vezes a gente se surpreende com isso quando passa o tempo, passa os anos, e lá na frente a gente se dá de conta, olha, aquilo que naquela época eu estava pedindo, se Deus tivesse me dado, quem sabe tinha me atrapalhado. Agora Ele está me dando na época certa, na época que eu estou preparado para isso. Então, essa divindade de Deus, a nossa compreensão humana não alcança, né? Nós não conseguimos planejar lá para frente. A gente tenta, mas a pessoa, o ser humano tem muita dificuldade. Deus não, Deus olha as coisas ao longo do tempo, porque o principal objetivo de Deus é a salvação da nossa alma, né? Aqui esta terra é algo passageiro, algo muito rápido, que para Deus, não que não tenha importância, Deus tem a importância em tudo, mas Deus vê que aquilo ali é passageiro, então Ele olha lá na frente, o que pode dar a salvação para a tua alma, te fortalecer, né? E é isso que Deus quer. Então nós vamos ver no tópico 2, irmãos, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então nós vamos ver que aqui começou as heresias, né? Aquelas palavrinhas difíceis que nós falamos ali, vai começar a explicar aqui, ó.
Quem foi Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla, entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, o título que defendiam. Em grego, né, tem um nome aqui bem difícil, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano. Isso está em Mateus 2,11, no 13, no 14, 20 e 21. E não mãe de Deus, né? Mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Então ele viu que essa expressão aqui não estava bem colocada, né? Visto que Deus é eterno, Salmos de número 90, o 2, o 93, 2 também, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Aí aqui vai explicar, né, o nestorianismo, que era o significado desse pensamento. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade divina no credo niceno. Constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina, humana e divina, eram duas pessoas. Então ele separava, né? Ele colocava como Jesus sendo uma pessoa humana e também uma pessoa divina, mas em duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, como está em Gênesis 2,4. Então ele alegava isso, né? Ele fazia uma comparação ao homem e à mulher, e que Jesus tinha sido assim, tinha sido duas pessoas ao mesmo tempo. Então é difícil dele de compreender. Isso estava fora, né? Não podia ir adiante. Então isso também foi considerado heresia. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Então ele foi condenado por esse pensamento, né? E nós vemos que essa expressão mãe de Deus, irmãos, é usada até hoje, né? Para ver como as heresias e as razões humanas levaram muitas coisas adiante. Então, como nós estamos falando, hoje a gente sabe muito bem, né, que existem os católicos que você vai falar com eles, eles dizem que não, mas na verdade eles usam essa expressão direta, né? Mãe de Deus, Maria, mãe de Deus. E ainda dão poderes a Maria que nunca a Bíblia deu. Mas eles, na sua razão humana, eles são convictos nisso. E até a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que se ofendem, né? E a gente vê que essas heresias atrapalham a compreensão das coisas, o crescimento espiritual daqueles que querem ter entendimento da palavra. Então, por isso nós estarmos aqui discutindo, vendo isso, irmãos, que é para vocês crescerem, para todos nós crescermos em conhecimento, para nós não cairmos nessas armadilhas que podem atrapalhar a nossa fé, podem atrapalhar o nosso conhecimento de quem é Jesus. Amém? Então, o monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique.
essa doutrina afirma que duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar é não de unir, não se trata de uma união, mas de uma mistura, uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então olha como esse pensamento aqui também veio perturbado, né, irmãos? Mas essa doutrina foi considerada no concílio de Calcedônia em 451. Foi condenada, né, em 451. Então essa natureza aqui, irmãos, diferente da outra lá que dizia que eram duas pessoas numa só, essa aqui dizia que estavam juntos, né, mas eram fundidas. Tinha sido feita uma fundição, uma mistura. Mas essa mistura deixou de que as partes tivessem seu êxito total. Então, era misturado humano com divino, e aí não ficava totalmente divino, e também não ficava totalmente humano. Então, olha, misturaram tudo, porque sempre existe aquela dificuldade do ser humano querer ter a sua razão. Então, o ser humano tentou procurar, né, argumentos para ajudar ali, e a coisa não fluiu, né? Precisou sim chegar e alguém estipular que isso aqui está errado. Olha a ilustração aqui, ó. O bronze é uma liga de cobre e estanho. Então veja bem, o bronze, né, para criar o bronze, você mistura o cobre e o estanho, de modo que nem é cobre, nem é estanho. Então depois que fundiu, depois que misturou, os dois perderam a sua essência, né? Perderam o seu valor, misturou e virou outra coisa. Então eles queriam alegar que tinha acontecido isso, que Jesus misturou o humano com o divino e formou um outro, né? Não, nada disso. Deus era plenamente Deus e plenamente o homem também. Amém? Então essa aqui diz assim, ó, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Quando a cor é verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem o estanho, e o verde não é azul, nem o amarelo, a mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são nem divina, nem humana. Então, o que ele quis criar aqui foi pior, né? E a resposta bíblica, olha a resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9:5. Quem é que lê para nós Romanos 9:5? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele tentou, né, fazer essa mistura aí e não deu certo. Então o concílio de Calcedônia, essa formulação teórica fala de duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Então aqui veio o concílio, né? Esse concílio que determinou isso que até hoje nós cremos pela palavra, que fala que as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, as prioridades de cada natureza permanecem intactas. Então, como o irmão Edson estava salientando ali, Jesus era Deus, ele poderia agir se quisesse, mas ele tinha a consciência, por ser Deus, que ele estava em forma humana, e ele limitou, né? Ele usou nas horas, nos momentos certos a sua divindade. Mas ele não deixou de ser Deus. E até mesmo lá na cruz, quando ele diz, passa de mim, porque ele sabia que ele não podia usar sua natureza divina naquele momento. Ele se esvaziou, né? Ele tirou toda, para ser humanamente enfrentar aquilo ali com dor, com sofrimento. Isso nós não podemos esquecer, que Jesus sofreu como eu ou você sofreríamos se fosse levado para uma cruz agora. Nós sofremos. Ele sofreu por nós. Então, ele não deixou de sofrer. Ele poderia se quisesse, né? Mas ele foi ao Pai e disse, passa de mim se quiseres. Mas ele e Deus sabiam que não podia. Ele tinha que enfrentar para que se cumprisse tudo o que estava escrito. Então, olha como é necessário, irmãos, nós entendermos a natureza de Jesus e ficarmos cada vez mais apaixonados por Jesus. Amém? Porque é maravilhoso ver
que Ele fez tudo por amor a mim e a você. Amor, irmãos, foi o que motivou Jesus, somente isso, né? Ele sabia, por ser Deus, que hoje nós estaríamos aqui cheio de falhas, cheio de limitações, e ainda assim Ele se entregou por nós. Ele sabia que a natureza humana, esse corpo corruptível, aqui na terra, não deixa de ser corruptível nunca. Por mais que a gente se esforce, a força do pecado, a força do erro está em nós. Nós lutamos, mas um dia nós vamos receber um corpo incorruptível. Aí sim nós vamos ser plenos, aí sim vai se cumprir, mas até chegar lá, há uma batalha constante, há uma luta ferrenha, todos os dias somos tentados, todos os dias somos colocados diante da prova, para Deus nos dar a vitória, amém? Essa natureza nossa, irmãos, ela é limitada, bem limitada, mas a natureza divina que está em Cristo, ela é que dá tudo o que nós precisamos. O que nós não temos, Ele tem. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, amém? Então aqui nesse concílio, irmãos, ficou claro que Jesus permanecia, né, com as suas duas naturezas intactas. Aí diz aqui, ó, concorrendo para formar uma só pessoa e a subsistência, não dividindo ou separando as duas pessoas, mas um só, o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de um homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías 9:5, João 10:30 ao 37. Então, o resumo aqui desse estudo do segundo é: o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias aos ensinos bíblicos da dupla natureza de Jesus. Então, em resumo, Jesus não foi dois, né? Jesus foi um, pleno. Ele foi Deus e ele foi homem. Ele cumpriu com a sua missão e teve grande êxito ao cumprir essa missão para nos dar vida e vida eterna. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver aqui no 13, irmãos, a última parte, vai falar aqui o perigo dessas heresias na atualidade. Então vai tentar buscar aqui, puxar para os dias atuais, e nós vamos ver que ainda veio coisa daquela época lá, nós estamos falando de muitos anos atrás. O perigo das heresias na atualidade. Os monofisistas, quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o neotorianismo, houve reação. Jacob Bernadeus, no ano de 500 a 578, um monge sírio, liderou um grupo de monofisistas e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé em Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. O Deus que se manifestou em carne, como diz 1 Timóteo 3,16. Então, isso está até nos dias atuais, irmãos, né? Não vai pensar que isso aqui, isso aí passou lá no passado. Não, até hoje tem religiões, né? Principalmente como falou aqui, essas ortodoxas que ainda acreditam nesse tipo de
deforma que foi Jesus, né? Que ele foi dois, que ele foi misturado. Quer dizer, são pensamentos que atrapalham, irmãos, o conhecimento do Senhor. Tem mais aqui, ó, além dos monofisistas, tem os quenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas. Mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entretanto, não entendemos que, sendo atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O que nós é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17:5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, está registrado em várias passagens, recebeu adoração e repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. E aqui no último é a mariolatria, né? O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo às escolhas populares nem sempre representa a verdade. Atos 8, 9 ao 11. Então, essa parte aqui da Maria nós conhecemos bem, né, irmãos? Nós que somos um país aí que tem um número católico muito alto, a gente vê. E é difícil de compreender como as pessoas deixam a razão passar por cima do que está na Bíblia, né? É o fato, às vezes eu escuto um radialista aí, ele é católico, e eu vejo ele falando, né? E ele fala, não, porque nos acusam que nós idolatramos imagem, mas a gente não faz isso, que nós idolatramos santos, mas a gente não faz isso. Só que aí você vê nas datas aí 5.000 pessoas carregando imagens aqui nas ruas. Então, a gente não entende se eles querem se autoconvencer, né? Se eles querem se enganar, mas a natureza humana é assim, às vezes ela facilita ser enganado, né? Porque a pessoa sai ali, carrega uma imagem, faz um sacrifício, e se você vai perguntar para ela, ela nem está entendendo o que está fazendo, né? Ela está fazendo porque outros estão fazendo, me ensinaram assim, é assim. E olha como Jesus veio para nos dar razão, irmão, né? Nosso culto tem que ser racional, né? A Bíblia diz isso. Então nós temos que enfatizar isso para nossas crianças, para os que estão por vir. Faça as coisas racionais, né? Não é porque o pastor vai chegar aqui e dizer, olha, irmãos, vamos fazer correndo aqui, vamos fazer. Não, as coisas têm que ser racionais. Você tem que ter um entendimento, você tem que ter a compreensão e a fé. Né? Às vezes a tua fé não vai ser racional, né? Você vai dizer, não, mas eu vou jejuar 30 dias sem parar. É fé da pessoa, né? Não é razão, é fé. Ela não vai fazer aquilo pela razão, ela vai fazer pela fé. Mas, ao mesmo tempo, você não vai sair carregando uma imagem aí, né? Que a tua fé e a tua razão está mostrando para você, isso não tem sentido. A Bíblia diz que não deve ser feito, não deve adorar imagens, não deve ser feito imagens. Eles fizeram imagens, eles adoram imagens, eles praticam isso. Não adianta dizer que não. E a mãe de Deus a mesma coisa, eles idolatram Maria. Maria teve um significado muito grande e é de se admirar, porque quem é mãe sabe, né? Ter um filho e ver o seu filho, né, morrer daquela forma é terrível. Mas isso não faz ela, irmãos, um ser humano diferente. Ela foi escolhida para aquela missão. Ela foi bem-aventurada. A Bíblia diz isso. Mas para por aí, né? A hora que ela deixou de estar aqui na terra, ela passou a ser a mesma coisa que todos nós. Então, nós temos que compreender que quando você se depara com essas heresias,
Não que você vai estar brigando aí, não brigue com ninguém, pelo amor de Deus. Mas tenha um entendimento. Se tiver oportunidade, ensine os filhos a compreender isso. Quando passar uma reportagem lá na televisão, mostrando aquelas inúmeras pessoas caminhando pela rua, faça as crianças perceberem, olha, esse pessoal está fazendo uma coisa aí que não é bíblica, não é correto. Porque a Bíblia diz, olha lá, vamos estudar aqui, vai dizer, ó, não faça imagem, não adore, né? Não crie para si imagens de adoração. E eles estão fazendo isso. Ah, mas eles são isso. Não, mas a compreensão nossa tem que ser pelo entendimento bíblico. Não podemos deixar perder isso. Então, as heresias estão aí, irmãos. O resumo do 3 foi essa. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conversão de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. A conclusão diz assim: o Concílio de Macedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 323, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais. Estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e das outras heresias é conhecer bem no que acreditamos e ensinamos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso reserve como nosso referencial. Quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, então eu quero abrir para vocês agora, se vocês querem dar a sua opinião. Nós sabemos que hoje, irmãos, a gente enfrenta, né, muitas heresias, muitas coisas que não são bíblicas, e que isso atrapalha principalmente a fé dos mais novos, daqueles que estão se convertendo há pouco, das crianças, e nós temos que combater isso. Nós, como cristãos que estamos buscando o entendimento, nós temos que estar sempre abertos a ajudar, né, a contribuir, a não deixar essas heresias atrapalharem a fé das pessoas, porque quando não conhecem a essência de Jesus, irmãos, podem atrapalhar essa intimidade com Jesus. Se eles pensarem, né, como esses pensamentos errados, que Jesus foi limitado, que não foi totalmente Deus, que também não foi totalmente humano, aí a pessoa vai orar e vai dizer, não, mas Jesus lá na cruz, ele não sofreu tanto assim, porque ele era Deus. A pessoa começa a mudar o pensamento da sua fé, quando na verdade não. Jesus, ele sofreu realmente por nós, ele pagou o preço alto, muito alto, para que a gente tivesse compreensão disso, para que a nossa fé viesse por isso também, pela atitude dele lá na cruz, de morrer por nós, de se colocar no nosso lugar, onde nós deveríamos estar, para nos dar libertação. Amém, irmãos? Alguém tem enfrentado alguma heresia, irmãos, ou já se deparou com alguma heresia? Já teve que de certa forma, aí, combater alguma heresia na sua vida, aí? No seu passado, quem sabe? Não sei se temos alguém que foi de outras religiões, né? Ou serviu, né, de outra forma antigamente, depois conheceu Jesus, se libertou. Tem pessoas que têm passado aí, que isso reforça, né, as heresias que são praticadas em outros lugares, e que as pessoas fazem sem entender o porquê, muitas das vezes, né? Fazem só porque alguém ensinou, porque alguém disse que tinha que ser feito, e isso atrapalha. Alguém tem alguma coisa a colocar, irmãos? Sim.
É verdade. É verdade. Irmãos, lembre que há pouco tempo atrás nós enfrentamos o Covid, né? E você viu que naquela época ali, no pior dos momentos, nós não poderíamos nem vir mais nas igrejas, né? As igrejas foram fechadas. Então, quantas pessoas idolatram o lugar, idolatram a placa, idolatram o nome, quando na verdade nós temos que conhecer Jesus profundamente para adorar Ele, né? Conhecer Ele, ser apaixonado por Ele. Fala, irmão Edson. Prosperidade. É verdade. É. Ele sabe todas as coisas, os caminhos dele são mais altos que nós, ele sabe aonde ele quer chegar, e ele sabe o que é melhor para a gente. Amém. Então, atrás dessas promessas, as pessoas se entregam a pessoas e não se entregam para Deus. Isso é desde sempre. Porque nós, como seres humanos, a gente é muito do que dá para ver, daquilo que é palpável. Por isso que o cara se entrega lá para a imagem que Moisés sobe para o monte. O povo chama ele Arão, cara. A gente compreende que essas pessoas que estão lá, irmãos, é a ignorância humana, né? É a falta de conhecimento. Não que elas não estejam buscando alguma coisa, elas estão. Por quê? Porque elas ouviram alguém dizendo, olha, eu fiz essa mesma percurso aqui o ano passado e meu filho foi curado. A pessoa vai dizer, eu vou lá porque eu quero a mesma coisa. Então, por quê? Porque não conhecem a origem, a essência de Jesus. Então, irmãos, em resumo, essa lição nos deixa bem claro, irmãos, conheça Jesus profundamente, conheça a sua natureza e se apaixone por Ele. Se você for apaixonado por Jesus, irmão, pode acabar a igreja, pode acabar a instituição, você não vai deixar de estar no céu. Porque assim como aconteceu no Covid, ali, as portas das igrejas foram fechadas, os templos, por mais lindo que fosse, não tinha ninguém dentro. Então ali foi só uma amostra, às vezes, do que nós queremos realmente. Você quer Cristo, quem estava agarrado em Cristo não soltou. Quem estava agarrado em igreja, em nome, coisa, quem sabe até se desviou, né? Mas que você seja apaixonado por Jesus, que você cada dia mais conheça Ele, porque conhecendo Jesus, irmãos, todas as coisas vão ficar pequenas. Ele é aquele que nos dá a sua presença, a sua alegria. Então, agradeço a Deus a oportunidade, irmãos, e vamos continuar firme nessa caminhada, amém?